Fala galera, hoje vamos aprender sobre curvas cônicas, como calcular cada uma delas, as suas propriedades e até as suas representações. Quais são as curvas cônicas? Podem ser representadas como parábolas, elipse e hipérbole. Então cada uma dessas curvas cônicas vai ter a sua propriedade e a sua maneira de calcular, beleza? Partimos para a primeira, a parábola. Qual seria a propriedade da parábola? Ela apresenta a mesma distância do foco à parábola e da parábola para a diretriz. Como assim? Perceba que na nossa parábola ela apresenta um foco, certo? E esse foco ele apresenta a mesma distância em relação ao ponto marcado na nossa parábola, que ele apresenta a nossa mesma distância desse ponto à diretriz em relação a esse mesmo ponto. Então, essa distância aqui vai ser igual do foco ao ponto da parábola, a qualquer ponto desta parábola, vai ser igual ao ponto à diretriz. Então, lembre, foco é igual, a distância do foco da parábola é igual à distância do ponto até a nossa diretriz. Eu coloquei aqui, foco até o ponto, que é igual ao ponto até a diretriz. Então, fiquem ligados nesse detalhe, que isso aqui é muito importante. Elementos da nossa parábola. O foco ele apresenta um P sobre 2. Vocês vão entender que esse P aqui é da nossa fórmula que a gente vai precisar calcular, certo? Mas o foco, já adianto, que ele apresenta essa mesma distância aqui, do foco ao vértice, do vértice à nossa diretriz. Temos o vértice, que é essa parte aqui, que era intersectada pelo nosso eixo, nosso terceiro ponto. Então, temos o nosso eixo, que ele é perpendicular à nossa diretriz. Então, todos esses elementos são muito importantes. Foco, vértice, eixo e diretriz. Partindo aqui em cima, temos duas formas de calcular. Primeira, quando x ao quadrado é igual a 2p vezes y. Essa forma aqui significa que a nossa parábola ela está com a concavidade para cima. E quando tiver com concavidade para cima, o nosso y é positivo e o p é positivo. Outra forma, utilizando essa mesma equação, quando a concavidade for para baixo, então temos que o y ele é menor que zero e o p ele é menor que zero. Então basta saber aqui o valor de p para a gente representar a nossa equação. Segunda forma, quando a nossa parábola estiver com concavidade para direita ou para esquerda, vamos utilizar y ao quadrado, que é igual a 2 vezes p vezes x. Quando o nosso x for maior que zero e p for maior que zero, a nossa concavidade é para a direita. E quando a nossa concavidade for para a esquerda, o x é menor que zero e o p é menor que zero. Até isso, super tranquilo. Vão ser dados valores para vocês e vocês vão calcular a partir disso. Próxima curva cônica. Temos agora a nossa elipse. A elipse tem uma propriedade muito interessante, que diz que a distância do foco, primeiro, a elipse tem dois focos, o foco 1 e o foco 2. A distância do foco 1 ao ponto, a qualquer ponto qualquer aqui, distância do foco 1 a qualquer ponto qualquer, mais a distância do foco 2 a outro ponto qualquer, vai ser igual a 2A, ou seja, vai ser constante, vai ser o mesmo valor. E o que seria 2A? 2A é aqui, a partir dessa extremidade até a outra extremidade. Então, dessa extremidade até o centro, temos o valor de A. E do centro até a outra extremidade, valor de A. Então, A mais A, 2A. Então, somado qualquer foco com qualquer ponto, mais a distância do outro foco mais outro ponto, é igual à mesma distância. Ok? Vamos agora para os elementos. Temos uma distância focal, ou seja, é uma distância entre o foco. Essas distâncias entre o foco são C e C, ou seja, podemos chamar isso aqui de 2C. C mais C, 2C. Uma propriedade interessante, sabemos que 2A, ou seja, essa distância aqui, é maior que 2C, ok? O que na hipérbole vai ser diferente, mas foquem. Na elipse, temos que 2A é maior que 2C. Continuando, ela apresenta dois focos, outro, 4 vértices. Onde é que estão isso? Temos um vértice, 2, 3 e 4. 4 vértices. Temos o eixo maior, este eixo, e o eixo menor, este eixo. Só que essa elipse pode aparecer de formas diferentes. Por exemplo, aqui o eixo maior dela está em cima do nosso eixo X e o eixo menor no eixo
y. Quando aparecer dessa maneira, você vai calcular assim, que o x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Olha, foquem, o x ao quadrado aqui está dividido pelo valor de a. E quem é a? É a, todo esse valor, certo? Então é o maior eixo. Quando ela estiver transformada desse jeito aqui, a gente vai perceber que temos que o nosso x ao quadrado aqui, ele agora não é maior na posição do x, ou seja, agora ele é o eixo menor. Se ele é o eixo menor, ele vai ficar com o valor de b ao quadrado. E quem é o eixo maior? É a. Lembra? Eixo maior é a. Só que agora ele está na posição do y, ele está virado. Então vai ficar y ao quadrado dividido por a ao quadrado. Então, o que precisamos fazer é trocar as letras, que vai ser igual a 1. Até aí de boa? Então, concluímos também a nossa segunda curva cônica. Vamos agora para a nossa terceira, a hipérbole. Na hipérbole, temos que, diferente da elipse, que é uma soma, temos agora uma diferença, ou seja, uma subtração. Que a distância do foco 1 a qualquer ponto qualquer, seja dessa hipérbole, ou seja, dessa hipérbole, a distância qualquer entre um ponto da hipérbole ao foco é equidista ao que a gente chama de a mesma distância, ou seja, é uma distância que ela é constante. Quando a gente faz a diferença desse com a diferença desse, obtemos que é igual a 2a. E o que é que seria 2a? Seria essa diferença, que é a diferença entre os pontos dos vértices. Percebam que 2a está localizado aqui nos vértices da nossa hipérbole, que já é diferente da nossa elipse. Observe, o 2a aqui, o 2a, ele é maior que 2c. Se vocês podem perceber aqui, já é diferente. O 2c, que é essa distância entre os focos, é maior do que o 2a. Então aqui a gente tem que diferenciar cada curva cônica a partir das suas propriedades. Continuando, agora falando sobre os seus elementos. Ela apresenta também uma distância focal, ou seja, uma distância entre os focos, apresenta dois focos, um centro, vértices, ou seja, dois vértices aqui, e dois eixos, que são bem diferentes, eixo imaginário e eixo real. Esse eixo imaginário, ele é a partir de um eixo que ele é criado a partir do nosso eixo real. Lembre que o eixo real vai ser esse eixo que vai estar intersectando os dois vértices aqui. Então, esse é o nosso eixo real, o eixo que intersecta os dois vértices. E o eixo imaginário vai ser aquele construído através de uma perpendicular através do eixo real. Até aí, tranquilo? Vamos embora. E agora temos a construção do nosso cálculo. Percebam aqui, o nosso eixo real, ele está na horizontal. Então, a gente vai calcular a partir de x ao quadrado, dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado, dividido por b ao quadrado, que é igual a 1. Percebam que aqui se tinha uma soma e aqui uma subtração, até por conta da propriedade. Agora, quando o nosso eixo real está na posição da vertical, vejam o que acontece. O nosso y ao quadrado, que antes estava com b, ele vai passar a estar com a, que é bem similar à nossa posição da elipse. Então, vai ficar y ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por b ao quadrado, que é igual a 1. Então, quando forem dar os valores, vão dar os valores de a e b, e vocês vão calcular a equação da hipérbole ou da elipse a partir dessas informações. Espero que tenham ficado claro. A aula de hoje foi a partir de curvas cônicas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.